Olá, nesse vídeo eu quero falar sobre a luta de Satanás e Jesus e a versão satanista versus a versão bíblica. Perceba, essa imagem aí que muitas pessoas viram nas redes sociais dessa encenação de Satanás lutando com Jesus ali no Sambódromo, no Carnaval aqui no Brasil, né, da Gaviões da Fiel. Vocês viram que aquela encenação ela é chocante, porém ela não é verídica. Ela é uma versão que não é bíblica. Ela é uma versão que nós, segundo a palavra de Deus, não encontramos base, argumento nenhuma. Ou seja, nunca existiu aquela festa, aquela alegria, aquela atitude de Satanás ali de ter vantagem sobre o sofrimento de Jesus. Pelo contrário, Satanás nunca teve vantagem alguma no sofrimento de Jesus. Vou te mostrar aqui, à luz da palavra, que Satanás nunca encostou em Jesus. Os demônios nunca tiveram vantagem sobre Jesus, principalmente nos momentos finais da sua vida, quando ele foi entregue aos principais, os sacerdotes e aos romanos para ser crucificado. Aí, meu irmão, se eles não tinham vantagem, aí que eles perderam mais ainda a vantagem que eles nunca tiveram contra Jesus de Nazaré, o Messias, rei dos judeus. Então, olha só, lá em Isaías 53:10, para iniciar, já diz o seguinte, que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se pusesse por expiação do pecado. Então, olha, ao próprio Deus isso foi agradável. Foi o próprio Deus quem se agradou em fazer o Senhor Jesus sofrer, ser moído, para que a sua alma pudesse expiar os pecados da humanidade. Então, perceba, o sofrimento de Jesus agradou a quem? A Deus. E tudo que agrada a Deus entristece Satanás. Então, em nenhum momento houve samba no inferno, em nenhum momento Satanás tocou em Jesus, se alegrou com aquilo, como você viu aí naquelas imagens, né, arrastando Jesus, como se Jesus estivesse, né, sendo arrastado pelo diabo e batendo, e os demônios dançando ali, né, parecia uma festa, né, ver Jesus naquela situação. Pelo contrário, eles não se alegraram com aquilo. Em nenhum momento eles se alegraram com aquilo, porque cada chicotada que Jesus tomava, cada cuspe que ele levava na cara, meu irmão, era um golpe que Satanás tomava. Por quê? Porque aquilo estava subindo como um cero suave de um sacrifício perfeito ao Senhor. Estava agradando ao Pai, e se agrada ao Pai, entristece o demônio e o inferno, Satanás e os seus demônios. Então, Isaías 53:10 já nos mostra isso, que o próprio Deus é quem se agradou em fazer o seu filho sofrer ali, o Messias, ser moído pela expiação dos pecados. Lá em João 12, olha o que Jesus disse em João 12, verso 31. João 12:31. Aqui se aproximando já dos dias do sofrimento ali de Cristo para a crucificação, ele diz, olha, João 12:31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Que príncipe é esse? Olha só, agora será expulso o príncipe desse mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte haveria de morrer. Então Jesus estava dizendo aqui que Satanás, olha só, o seu principado iria perder a força que tinha até aquele momento. Que agora era chegado o tempo do príncipe deste mundo ser expulso. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Então esse principado de Satanás sobre o mundo foi destruído ali naquele tempo. Foi expulso esse poder. Lá em Lucas 10, nós vamos ver Jesus dizendo aos seus discípulos, Lucas 10, verso de número 18. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. O que é isso? Eu vi Satanás perder a sua autoridade. Eu vi Satanás perder o seu poder. Porque no verso 19 ele disse aos discípulos,
Eu, porém, vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha, se os discípulos de Jesus, ele já estava dizendo, olha, que Satanás não fará mal algum a vocês, imagina então ao Mestre, imagina então ao Senhor. E ele aqui no verso 18, ele revela isso, que ele viu Satanás perder o seu poder, porque o poder de Deus agora sobre os discípulos, que é o mesmo poder que estava sobre Jesus, este poder era maior que o poder de Satanás. E aqui no verso 31 de João 12 ele diz, agora é chegado o tempo de expulsar o príncipe desse mundo. Como? Verso 32, quando eu for levantado da terra, todos atrairei até mim. Está falando de salvação, porque dizia ele isso da sua crucificação, de que morte haveria de morrer. Você pode ler aí em João 12, verso 33. Então perceba, em nenhum momento Satanás teve vantagem no sofrimento de Jesus. João 18, 36, quando Jesus foi ter um diálogo ali com Pilatos, Pilatos foi ter ali uma conversa com Jesus, o que Jesus disse para ele? O meu reino não é deste mundo. Então ele não é o príncipe desse mundo, ele não está falando dele, que ele seria expulso. Ele está falando de quem? Do adversário. Então ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Deus entregou Jesus aos homens e não ao diabo. Deus não falou assim, toma Satanás, meu filho está nas tuas mãos. Não, não, ele não fez isso. Ele entregou seu filho aos judeus. Então o sofrimento de Jesus foi um sofrimento puramente humano. Tudo aqui dali foi uma ação humana, sem intervenção espiritual. Nem os santos anjos de Deus interviram e nem os demônios tiveram autoridade para intervir. Porque a partir do momento que Jesus aceita o seu cálice, principalmente ali naquela noite no Getsêmani, quando ele é entregue, ali quando ele fala, seja feita então, Pai, a tua vontade. Então ele estava fazendo a vontade de Deus, não a vontade do diabo. Aí você acha que o diabo ia ficar rindo? Você acha que Satanás ia se alegrar? Você acha que os demônios iam ficar ali rodeando Jesus? Daquele jeito. Você acha que Jesus ia ficar agarrado assim, na perna de Satanás, Satanás arrastando ele e rindo, levando ele para a cruz? Pelo contrário, meu irmão. Quem estava chorando naquele dia foi Satanás, porque ele sabia que na cruz Jesus iria vencer o seu principado. Olha só o que diz Colossenses, lá no capítulo número 2, Colossenses 2, no verso 14. Havendo riscado a cédula que era nos contrária, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contra nós, atirou do meio de nós, cravando-a aonde? Na cruz. E despojando os principados e potestades, olha aí, os príncipes desse mundo, os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aonde foi isso? Na cruz. Então, desde o momento que Jesus começou a ser humilhado, ali, olha, sofrendo todo tipo de humilhação física e psicológica, até ele ser crucificado, meu irmão, não houve festa no inferno. Pelo contrário, houve raiva, houve choro, houve desespero, porque Satanás não conseguiu impedir que Jesus cumprisse com a sua missão. Porque a Bíblia nos diz que ele, o Cordeiro de Deus, foi preparado para esta missão antes da fundação do mundo. E aí, quando ele veio, o que João Batista disse? Quando ele começou a pregar em Israel, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha só, Cordeiro em Israel é para quê? É para ser sacrificado. Então a missão do Messias naquele tempo era passar por todo esse sofrimento pela expiação dos pecados da humanidade. E Satanás sabia que a principal missão de Jesus era essa. E ele tentou o que pôde, de forma o que? Psicológica, no campo das ideias, tentando persuadir Jesus, tentando fazer com que ele abrisse mão dessa missão. Quando que ele fez isso? No deserto, depois de 40 dias, 40 noites, veio Satanás ter com Jesus e disse para ele, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Se tu és o Filho de Deus, pula aqui, ó, dessas alturas aqui do templo, e o Senhor dará ordem aos teus anjos, e todos verão que tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, vai para você, sempre desafiando Jesus a aceitar a glória sem o sofrimento. Se tu és o Filho de Deus, é só você se prostrar, me adorar, e eu te darei todos os reinos deste mundo e a glória deles. E aí Jesus respondeu como? Nem só de pão viverá o homem, não tentarás ao Senhor teu Deus, e só ao Senhor Deus
adorarás e só ele prestarás culto. Arreda-te de mim, Satanás. Então o que aconteceu? Jesus sempre venceu Satanás todas as vezes que ele veio tentar impedir que Jesus continuasse o seu propósito, porque Satanás sabia que a missão de Jesus era essa, era vir para sofrer, era passar por aquele sofrimento, pagar aquele preço que ele pagou. E ele tentou o que pôde durante o tempo que Jesus esteve pregando e não conseguiu impedi-lo. Uma vez Jesus disse aos apóstolos, agora está chegando a hora de eu ser entregue aos romanos, aos sacerdotes, judeus e ser crucificado. Aí o que Pedro disse? Não, Senhor, de maneira alguma deixarei que o Senhor seja crucificado. E aí Jesus imediatamente ele discerniu que não era Pedro, mas Satanás falando na boca de Pedro. O que ele diz? Arreda-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, apenas as que são da carne. Então olha só, Satanás mais uma vez tentando prejudicar ali a missão de Jesus. E você vê que até lá na cruz, você vê os soldados zombando dele e você vê um dos ladrões desafiando Jesus de novo. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Messias, desça daqui e salva a ti mesmo e a nós. Veja, você percebe isso? A zombaria, o escárnio. Mas olha só, Satanás não conseguiu impedir. Mas essa versão de Satanás vencendo Jesus, que a crucificação de Jesus foi uma vitória para Satanás, é uma versão satanista. Satanistas acreditam nisso, bruxos e bruxas acreditam nisso, feiticeiros, ocultistas acreditam nisso, o que na verdade é uma grande mentira que Satanás passa para eles, porque de fato não houve vitória, não houve triunfo para as forças do mal naquele dia. Pelo contrário, essa é a vitória de Deus sobre o mal. E isso parece uma contradição, não parece? Mas é isso mesmo, que é a mensagem da cruz. O sofrimento de Jesus, o Cordeiro de Deus, a primeira vinda do Messias. E aqui, olha, Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aí olha só no verso 25, ele diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então aquela imagem de um Jesus fraco, sendo entregue ali, sendo crucificado, sofrendo, derramando o seu sangue, e o demônio fortão ali, com um garfo, e fazendo todo aquele negócio todo ali, meu irmão, essa visão é errada. Essa visão satanista, essa visão demoníaca, ela não existe. Por quê? A fraqueza de Deus está ali, na verdade, manifestando a sua força. Porque, olha, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É mais forte do que tudo. Quando você acha que Deus está fraco, é ali que ele está mais forte. Então, essa ideia satanista de que Satanás venceu Jesus na cruz, não, meu irmão. Em nenhum momento Satanás tocou em Jesus e nem venceu Jesus. Lá no Salmo 105, verso 14 e 15, o Senhor diz, por amor a eles repreendi reis e profetas, reis e nações, dizendo, não toqueis nos meus profetas, nem maltrateis os meus ungidos. Se o Senhor disse isso a respeito de homens na antiga aliança, imagina então a respeito do seu filho. É claro que Satanás não tocou em nenhum fio de cabelo de Jesus. O sofrimento de Jesus foi um plano de Deus, uma permissão de Deus. Os homens tocaram em Jesus, mas Satanás, meu irmão, não, ele ficou lá, só o derrodó, observando a sua derrota, ok? Então, que esse vídeo possa te esclarecer isso. Se você tem alguém ainda com essa dúvida, se aconteceu isso mesmo no mundo espiritual, não, isso não aconteceu no mundo espiritual. Pelo contrário, Jesus, ele sempre venceu Satanás e o inferno. E lá em Apocalipse, nós vemos lá Jesus vindo até João, o apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 18, dizendo, eu sou o que vive. Fui morto, mas estou aqui vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, meu irmão, não teve samba naquele dia. Desde quando Jesus foi entregue aos sacerdotes e aos romanos, Satanás definitivamente perdeu as suas forças.
Este é o tempo de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, e maior é o que está com a igreja do que o que está com este mundo e com a carne. E triste é ver que os homens tentam humilhar Jesus de todas as formas, zombar deles, mas se eles forem para a palavra, eles não encontram argumento, porque a palavra é a verdade. E aqui foi só algumas referências, mas leia a Bíblia, leia os evangelhos, leia as promessas messiânicas e você vai ver que Jesus em nenhum momento Satanás obteve vantagem sobre o seu sofrimento. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.